outros vão virar loiras. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, observe se tem uma resenha bíblica aqui. Tem, e divida a sua Bíblia com a pessoa. Alguém senta perto do Eduardo, outro perto do João Vitor, outro perto da Sara. A Sara já veio aqui mais de uma vez, não foi, Sara? Não é a primeira vez. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4. Queridos, a gente não pode perder isso de mente. Se você não tiver isso na sua mente, você não vai entender a carta do apóstolo Pedro. Pedro está escrevendo a cristãos que fugiram perseguidos pela perseguição contra os cristãos. Então eles viveram há muito tempo fora daquele convívio cristão. E era risco de vida, era risco de morte. Se falasse que era cristão, seria arrastado, morto, queimado vivo, matava o esposo, matava os filhos. Essa era a realidade que Pedro escreveu. Só que tem, que nós vamos ver mais uma vez, que Pedro exorta, chama atenção para um ponto culminante. Porque, queridos, isso é normal nosso, do ser humano. Quando a coisa está muito arrochada com Deus, quando a coisa aperta muito, a gente tem a tendência de pular fora. Está apertado demais. Não, falaram que eu ia ter paz, ia ter vitória, ia ter isso. Está mais difícil aqui dentro que lá fora. Eu vou lá para fora. Aí Pedro começa a chamar a atenção disso. Olha aí, alguém lê para mim mais uma vez, vamos ler? De 1 a 7, tá? Cada um pode ler um versículo. Vamos lá? Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Só uma paradinha aí. Qual a ideia que Pedro está falando? Olha, vocês têm que começar a fazer a carne de vocês sofrerem. Como? Jejum, ajoelhar no milho, ir a pé daqui no centro de Angra e voltar. Não, nada disso. Parar de satisfazer as suas vontades. Quando você começa a falar não para a carne começa a sofrer. Quando você começa a desejar algo e não realizar, a sua carne sofre. Então, Pedro começa a falar, olha, aquele Jesus que sofreu na carne se livrou do pecado. Então, quando você começa a fechar a porta para a carne, você começa a fazer a carne sofrer. Aí nós vamos entender, daqui a pouco Pedro vai dar uma pequena lista de alguns pecados que ele relaciona. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a colocar na mente é o seguinte: os cristãos perseguidos, mas Pedro chamava a atenção deles para quê? Que o maior inimigo deles não era a perseguição, era a carne. Às vezes nós estamos achando que o nosso maior inimigo é o vizinho, é o patrão, é o parente, é a sogra, é o pastor, é a dívida. Não. Esses contratempos ou esses opositores se levantam para que a sua carne seja exterminada. É isso que Pedro está querendo começar a mostrar. Há coisas que acontecem na sua vida para que a sua carne seja exterminada. Aí, vou abrir um parênteses aqui, a gente tem um problema sério. Quando a gente fala de carne, geralmente a gente pensa no quê? Adultério, né? Prostituição, maus pensamentos. Isso também é fruto da carne. Mas o maior problema da carne se chama o ego. Aquele que quer reivindicar, aquele que acha que tem direito, aquele que briga com Deus e com o mundo, aquele que vira as costas, aquele que quer prevalecer por qualquer coisa, aquele que fala que quando tem razão, não tem problema, ele pisa por todo mundo. Então, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, queridos, é Deus permitindo para que o nosso ego possa ir por terra. E aí quando o nosso ego, o nosso eu, começa a ganhar espaço, aí ele começa a querer satisfazer sua própria vontade. Ele começa com coisas simples, ele começa reivindicando um direito. Você não pode falar assim comigo, tem que me respeitar. Na hora que ele ganha esse degrau, ele já começa a crescer, aí ele se mostra o que ele quer. Na verdade, às vezes, quando nós somos cristãos e fazemos picuinha, cavalo de batalha, tempestade de copo d'água, por uma coisinha desse tamanhozinho, na verdade, o nosso eu quer se manifestar em outras áreas. Mas ele começa daquele jeito, de uma maneira sorrateira, de uma maneira sutil. Você acha que está reivindicando que é seu direito. Mas, na verdade, se você der espaço para ele, quando você vê, ele está pintando e bordando com você. Aí Pedro chama atenção para isso. Comecem a fazer a carne sofrer. Como que a carne sofre? Não vou dar razão aos meus desejos.
Olha o versículo 13 que ele diz. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Aí Pedro fala o seguinte, ó, já chega o tempo que vocês viviam no mundo. O Pedro está falando o seguinte, agora vocês são cristãos. São cristãos, vivam como cristão. Não vivam como vocês viviam no mundo. Aí Pedro faz uma relação do quê? Primeiro, divisões. Ah, pastor, mas cristão não vive no meio de divisão. Sim ou não? Aqui Pedro não tinha essa gíria que a gente tem hoje. Mas agora a gente chama de panelinha. Pedro não fala, não vivo em panelinha, não. Ele fala, não vivo em divisões. E quem faz isso? É o mundo. Aí Pedro fala, já chega o tempo que vocês viveram assim lá fora. Então, vivam aqui diferente. Aí cai naquela historinha que eu gosto de comparar o mundo espiritual com o mundo do dia a dia. Aquela pessoa que casou, já ouviram uma historinha assim? O cara casa, né, tá com a mulherzinha bonita, a esposa dedicada, mas ele quer viver a vida de solteiro. Ele não quer ter hora para chegar, quer sair com alguns amigos, quer fazer um monte de coisa. Vai funcionar? Tá certo isso? É isso que Pedro está falando. Agora você é cristão, não é cristão? Já chega o tempo que você viveu no mundo. Você já extrapolou, já experimentou tudo, agora você não precisa mais. Aí Pedro primeiro fala, chega de divisão. Segundo pecado que Pedro relaciona aí, concupiscência. Depois ele fala na sua expressão, borracheiras. O que seria isso? Sensualidade. Chega de pornografia, chega de sensualidade, chega de luxúria. Uma vez eu perguntei à evangelista Vânia e missionária Lélia, perguntei assim, o que é luxúria? Aí o presbítero levantou, eu sei. Aí eu falei, opa, é viver no luxo, não faça isso. Não faça isso comigo, eu não ganho para isso tudo. Eu não ganho para isso tudo. Foi em Caçum, foi aqui não. Luxúria, o que é luxúria, pastor? É você usar o seu corpo, qualquer parte dele, ou o seu pensamento, para levar outras pessoas a pecarem. Né? Eu, com esse corpo atlético meu, pegar uma camisa de malha, só com aquela fitinha assim, fizeram até cara de nojo, mas isso não, gente. E sair pelo frade, fazer todo mundo me cobiçar, né? Esse cara numa panela dá um toicinho bom, hein? Mas isso que é luxúria, é você levar as pessoas ao pecado. É isso, queridos, que lá em Apocalipse fala da poderosa, entre aspas, Jezabel. O que Jezabel fazia? Ela não era prostituta, mas ela induzia as pessoas à prostituição. O problema, às vezes, não é você fazer o pecado, mas é induzir a pessoa ao pecado. E, na verdade, eu vou usar um termo pesado aqui. Quem faz isso, consciente ou inconsciente, se torna instrumento do diabo. Não deu tempo. Você induziu o cara ao pecado, ou a mulher ao pecado, você se tornou instrumento de quem gosta disso. Então Pedro fala, chega dessa vida de orgia, de comer muito, de beber muito, chega dessa vida. De mulherada, beber, fumar, de um monte de homem, chega dessa vida. Isso você já tinha antes. Agora, como cristão, você não precisa mais. Versículo, aí o próximo pecado que ele fala, glutonaria, comer muito, bebedice, comer e beber à vontade, até passar mal, e abominável idolatria. Pedro fala, para com isso tudo, chega. Aí a gente para analisar, toda vez que eu estudo, eu falo, rapaz, mas é complicado. O povo estava vivendo em constante perseguição, mas sempre que Pedro começa, ele começa falando de santidade. Que Pedro quer mostrar o seguinte, sempre o diabo, quando você está no meio de uma prova, ele tem um atalho. E Pedro chama atenção para isso, cuidado com os atalhos. O cristão não pega atalho, ele vai pelo caminho. Já viu aquela pessoa que fala, não, conheço um atalho. Se perde, meu amigo, acabou. Nem caminho, nem atalho, e não chega a lugar nenhum. E muitas vezes nós andamos para trás por tentar ir atrás de atalhos. Esse é o problema. Versículo 4 agora. Não correis com eles no mesmo desviamento de seus sonhos, blasfemando
Pedro está falando o seguinte: os incrédulos, os mundanos, eles acham esquisito vocês não caminharem com eles. E você é quadrado, você está por fora. E ser cristão está por fora. Eles recriminam, eles blasfemam de você. Fulano está metido agora. Antigamente ele fazia isso. Mas Pedro fala: olha, você não tem que se preocupar com o que eles falam, não. Eles acham estranho você pregar sua Bíblia e vir para a igreja. Eles acham estranho você, em pleno domingo de manhã, levantar alegre sorridente. O cara está com aquele gosto de guarda-chuva na boca, cheio de olheira, arrependido porque gastou mais do que podia, e você está alegre. Eu vi um testemunho que um homem falou que o que mais o incomodava era isso. Ele tinha passado a noitada com mulheres, com dinheiro. Chegava de manhã e viu um monte de crente cheio de terno gravado, da sua ideia para a igreja. Falava: o que esses caras têm? Eles não ganharam loteria. Eu tenho mais dinheiro que eles. Eu passei a noite me divertindo. Eles estão indo para a igreja sorridente. O que esses caras têm? E aquilo começou a incomodá-lo ao ponto que ele se converteu. Então, as pessoas do mundo acham estranho o nosso comportamento adverso ao deles. Eles estão caminhando uma direção, a gente não vai na direção deles. E isso eles acham ruins. Versículo 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado a preparar para julgar os vivos e os mortos. Pode ler o 6 também. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sobrios e vigiai em oração. O que Pedro diz? Eles serão julgados por aquele que está preparando o juízo. Por quem? Por Jesus, por Deus. Você não tem que se preocupar com o ímpio. E, queridos, a gente vive perdendo tempo com essa preocupação. Porque fulano mata a roupa e está se dando bem. Porque fulano, isso não é problema nosso, isso é problema dele com Deus. O que você tem que fazer é o que Pedro falou. Ó, as coisas já estão acabando. Sede sóbrios, andem atentos e vigiai e orai. O ímpio vai dar conta a Deus do que ele faz. Você não tem que ficar preocupado no que ele está fazendo. Você vai evangelizá-lo e quando tiver oportunidade você vai orientá-lo. Mas essa não tem que ser sua preocupação. Aí no versículo 6 tem uma expressão que alguns teólogos, alguns estudiosos se enrolam. Mas não tem o que se enrolar. Diz assim: porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos. Não é que o pessoal foi lá na sepultura, no cemitério pregar. Aqui está falando o seguinte: aqueles que já morreram também já ouviram o evangelho. Eles não têm como se desculpar. Não, Senhor, eu nunca ouvi isso. Não, antes de você morrer, você ouviu. Aí até eu acho que, ou mais para frente, ou em outra carta, fala assim que até a geração de Noé ouviu. Como que eles ouviram? Quando Noé estava construindo a arca. Noé construindo a arca era pregação. Cada vez que você vem para a igreja, cada vez que a gente abre a porta da igreja, é uma pregação. Cada vez que você leva a Bíblia, é uma pregação. Então, está dizendo o quê? As pessoas ouviram o evangelho, serão julgados pelos homens, mas serão vivificados pelo Espírito de Deus. O homem vai te condenar na sua atitude, porque ele não entende como Deus entende. Mas você já ouviu o evangelho, certo? Agora do versículo 8 para frente, Pedro vai começar a falar. Primeiro ele exortou a santidade. Porque Pedro quer deixar bem claro que nada justifica o cristão não ser santo. O que é santo? Separado do pecado para Deus. Pedro está falando, apesar de todas as pressões, as provações, todas as dificuldades, todas as privações que está passando, diante de Deus não tem justificativo de você não ser santo. A palavra de Deus é essa. É séria, é pesada, mas é essa. Agora, do versículo 8 em diante, Pedro começa falando de sofrimento. Evangelista, começa ele para a gente, por gentileza. Depois a Virgínia, a tia Cruz Josi, a Lilian, a quem mais quiser ler, e vai lá para o lado da Monique. Vamos lá? 8. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão do pecado.
olhadinha aí. Aí agora Pedro começa a falar, em meio a toda essa confusão, toda essa perseguição, Pedro exalta o quê? Que cada um, sobretudo, tende ardente caridade. O que é caridade? É o amor prático. Não é aquela, como João falou, filhinhos, não amemos de palavra e de ato, de verdade. Então, Pedro fala o seguinte, vamos ter caridade. Eu amo e as minhas atitudes vão provar que eu amo a pessoa. É isso que Pedro está falando. Aí ele diz uma coisa interessante, porque o amor cobre o pecado. Porque o amor perdoa. E queridos, vamos e venhamos, vamos ser sinceros, espiritual, emocional, conjugal e individualmente. Só perdoa quem ama. Quem não ama não perdoa. Não adianta. E perdão, queridos, não é sentimento. Eu converso com muita gente e cada vez que eu converso eu tenho mais certeza. Ah, pastor, eu não estou sentindo de perdoar, mas perdão não é sentimento. Perdão é atitude. Você decide perdoar e ponto final. Porque imagine se dependesse de Deus, sentir algo da sua parte que merecesse você ser perdoado. Eu não tinha nem nascido. Eu não vou nem deixar esse cara nascer, vai me dar muito trabalho. Então, perdão não é sentimento. Ah, eu não senti no coração. A Bíblia fala, claro, o coração do homem é enganoso. Enganoso. Então, queridos, perdão é atitude e é fruto do amor. Então, Pedro fala assim, olha, porque o amor cobre multidão de pecados. Se Deus não nos amássemos, se Deus não viesse a nos amar, Ele não estaria perdoando nossos pecados constantemente. Abra sua Bíblia, em Tiago, capítulo 5. Eu tive um susto quando eu me confrontei com esse texto. E aí eu, na época, estava ainda no seminário, questionei. Eu entendia de um jeito, mas aí eu fui num professor meu. Eu acho que ele é capacitado para explicar. Ele fala e escreve em 14 idiomas diferentes. E um deles é o hebraico e o grego. Ele fala e escreve fluentemente. Eu fui até nele tirar essa dúvida. Tiago 5, versículo 20. Olha o que ele diz aí. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Essa multidão de pecados se sustentam, imaginar de quem? Do pecador que se converteu ou nossa, que já somos convertidos? Vamos lá, tira tema rápido aqui. O pastor vai ser por último. Eunice, cobrirá a multidão de pecados do que foi convertido, do que o desviado que voltou ou do cristão que estava? Do cristão que estava. Fernanda? Aqui está falando que vai cobrir uma multidão de pecados. Quer dizer, vai cobrir multidões de pecado. Muito pecado. Certo? A pergunta é, essa multidão de pecado é da pessoa que evangelizou, né, que trouxe o desviado, ou do desviado que voltou para a igreja? Quem tinha uma multidão de pecado para ser coberta? Amélia? Ministra? Esther? Nininha? Vamos pular. Adriana? Bruna? É só balançou a cabeça. Pular os oficiais. Monique? Sara, entendeu a pergunta, Sara? O que você acha? Ítalo? Crissério? Jéssica? Eduardo? Vamos pular os oficiais. Virgínia? Converter, né? Se é fazer converter, eu acho que é o que normal. Natália? Cristão. João? Teatro novo, João. Então vamos ver os oficiais agora? Vamos começar aqui, Vânia. Vânia de cabelo novo. Hã? Ela vai induzir todo mundo. Josi, chegou Josi. Eu acho que é o cristão, porque se nós aceitássemos a Jesus e
Missionária Lélia. Pastor Oliveira. Qual dos dois? Você falou pecador? É, qual dos dois? Porque voltou o que já estava. Pastora. É complicado. O que acontece? Não A sei. gente dá uma resposta, mas ao mesmo tempo a gente fica pensando do outro lado. Aham. Mas Todo mundo faz isso. Eu tenho duas respostas, mas vou dar uma só. Vocês já viram aquele escolhendo o professor Raimundo? Alguém lembra? Da minha época. Não tinha aquele personagem rolando Lero? Ah, então tá bom. Lembraram, né? Então, Essa multidão de pecados é do cristão. Se alguém converteu o irmão que se desviou, salvará uma alma da morte, que é da pessoa que estava indo para a morte, e cobrirá a multidão de pecado que a gente tem. Mas isso é fruto do quê? Do amor? De Deus. Do amor de Deus. Cada um que você ganhar, cobre a multidão de pecados seus. Então por isso você tem que ganhar muita alma. Tem que ganhar alma correndo, a chave está quente para o nosso lado. Então, queridos, o que a gente está vendo aqui? Que Pedro está falando? O amor é essencial. Está na chapa quente, perseguição, o pessoal está te odiando, você tem que continuar amando a todos. Versículo, voltando para 1 Pedro 4, versículo 9. Mas pastor, senão a pessoa vai achar que só vai ser coberto de pecado e salvar a alma, independente. O sangue de Cristo já nos cobre do Não. Vamos dizer o seguinte. Entendeu? Não, porque do jeito que passou aí, tipo assim, pra ter purificado, perdoado, você tem que salvar a alma. Não. É o seguinte. Você vai, quem entregou a vida de Jesus vai para o céu, certo? Certo. Quem ganha a alma vai eliminando Mas é pecado. né? Onde fala, produzir foi fruto digno de arrependimento. Ele quer dizer o quê? Que a gente viva, que as outras almas que estão fora vão querer o mesmo Jesus que a gente serve. Não, lógico. O que Tiago está mostrando aqui para a gente, é tão difícil um desviado voltar, é tão difícil, que se você conseguir fazer isso, Deus vai perdoar a multidão dos seus pecados. O que iria acontecer no final, quando você fosse entrar no céu, Deus já iria antecipar agora. Então, vamos supor que você saiu, 3 desviados voltaram. Então, aquela quantidade de multidão de pecado vão ser tirados da sua conta, imediatamente. Tá? E o que acontece? Eu creio que, às vezes, o que causa, assim, uma dúvida na mente de muitas pessoas, pode falar, mas como pode o crente, o cristão, ter uma multidão de pecados? Eu creio que é isso que causa, mas João fala que todos nós somos pecadores. Não, e pode causar isso, mas é o quê? Quais são as formas que a gente peca? O pensamento, palavra, Obras, sentimentos, omissão, né? omissão. Quando nós deixamos de fazer o bem, nós estamos pecando também. E quantas vezes Deus fala, prega, e a gente conhece a verdade. E Deus perdoa E a o gente, pecado. Perdoa. e a gente sabe que, como é que fala? Por a gente conhecer também a verdade, isso aí também. Lógico, isso incrimina, isso aumenta o peso, exatamente, isso aumenta o peso. Uma coisa é o Gustavo, ou o Jesuizinho, ou o Eduardo, ou o João Vitor falar uma mentira. Outra coisa é um pastor, um evangelista, um diácono falar uma mentira, uma missionária falar uma mentira. Para Deus o peso é outro, totalmente. Se a gente abrir um parênteses aqui, se a gente for olhar lá no Velho Testamento, quando fala sobre sacrifício, quando o povo pecava, vamos dar um exemplo aqui, era um boi inteiro que tinha que ser sacrificado. Quando um príncipe pecava, também era um boi. Para mostrar o quê? Que o erro de uma autoridade equivale diante de Deus ao erro do povo todo, uma multidão. Então, o Ítalo que está visitando a gente, aí ele foi lá, falou uma mentira. Para Deus é um peso, ele está conhecendo a verdade. Aí o pastor Oliveira ou o evangelista Vânia falou uma mentira. Não serão vistos com mesmos olhos diante de Deus. É outra coisa, totalmente diferente. O peso da responsabilidade é muito maior. É o que eu falo. Ninguém se tornou melhor que ninguém por ter uma unção. Só aumentou a responsabilidade, a gravidade diante de Deus. Suas orações são mais ouvidas? São. Pode fazer um teste. Alguém ora por alguém e um oficial ora por alguém. Com certeza a oração do oficial
para ser atendida. Mas também aquele oficial será cobrado com muito mais rigor. Aí, vamos abrir um parênteses enorme aqui, um colchete, até não é mais parênteses, já é um colchete. Eu fico pensando, igreja, esses pastores que estão induzindo o erro às pessoas. Tem uma igreja no Rio de Janeiro, não sei se é Rio de Janeiro, se é São Paulo, que a pastora assumiu o homossexualismo. Lésbica. Está casada com uma mulher. Sabe o que ela fala no púlpito? Que foi Deus que colocou esse amor no coração dela. Aí eu falo o seguinte, quando ela estiver diante de Deus, eu queria estar do lado só para assistir. Falar, o que Deus vai falar com ela? Qual desculpa que ela vai dar? Porque ela sabe o que a Bíblia está falando, ela sabe o que a Bíblia está falando, e sabe que não tem base bíblica para isso. Pode ser uma tendência mundana, pode ter pessoas que defendem, mas nós não estamos nos guiando pela tendência humana, estamos nos guiando pela palavra. O que fala é isso aqui, pode ser o que for. E a igreja está lotada, porque ela profetiza, um monte de coisa. O problema não é isso. O problema é quando a pessoa estiver diante de Deus. Esse é o problema. Vai ser uma hora que ela vai chegar diante de Deus. Aí que ela vai ter que realmente se justificar diante de Deus. E quem for para o inferno por influência dela, vai ser cobrado de quem? Dela. Opa, você é culpada. Não, é você. Você é responsável por todo esse povo que está indo para o inferno. Como Jesus fala para os fariseus, e tu, né? Fica, não entra e nem deixa quem está de fora entrar. Exatamente. Coloca carga nisso que nem você carrega, você cobra coisa desse que você não vive. Aí Jesus fala, façam o que eles, imitem o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Não faz. Quem que faz? Hã? É tipo uma pessoa inocente. Se for inocente, não vai fazer isso. Porque é inocente, não sabe o que é certo e errado, com certeza não vai fazer errado, teoricamente. Certo? Vamos lá. Versículo 9, um versículo interessante para a gente. Versículo 1 de Pedro 4:9. Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Mas por que é um versículo interessante? Quantas vezes você recebe alguém na sua casa sem reclamar? Ih, tá despesa, vai ter que comprar isso, vai ter que comprar aquilo. Ih. Aí fala o quê? Sedes hospitaleiros sem murmuração, sem reclamar. Ô Virgínia, aí liga lá o Sebastiãozinho, Simeão, a turma toda. Então daí na sua casa vai almoçar. Ah, meu Deus do céu, hoje. Nossa. Aí às vezes vem os meus cunhados, irmão da pastora Flor. Ela fala, meus irmãos, vem aí. Eu sei, por quê? Isso aqui. Não, mas pode ir. Então aí Pedro fala, façam isso sem reclamação. Sejam hospitaleiros. Abram a porta da casa de vocês e recebam a pessoa com alegria. Aí Hebreus fala que muitos que fizeram isso, sem saber, receberam anjos. Agora imagina, você ouvir isso sendo perseguido. Ora, é facada, é espada, outro sendo enforcado, outro sendo queimado vivo. Aí Pedro fala, recebam pessoas na sua casa sem reclamar. Senhor, porque queridos, o que é que você tem mais te privado e te valor? O seu lar. Quando você abre a porta e recebe alguém, você está agradando a Deus. Mas faça isso sem reclamação. Já avisou, Josi, vamos lá na sua casa almoçar. Ah, meu Deus do céu, logo no final do mês, que é isso? Não, pode vir, vamos dividir o feijão que tem, vamos colocar mais água, né? E vamos embora, vamos comer o que tem. É isso que Pedro está falando, versículo 10. Vamos fritar mais batata chips? Ah, estamos devendo, Quando eu vou, nem me chamam para entrar, tá certo, Jeová. Versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como dom de desprezeiro, de multiforme graça de Deus. Pode ler o 11 também, que é continuação. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Pedro fala sobre dons espirituais. Aí aqui, queridos, Pedro mostra qual é a finalidade do dom. Como assim, pastor, aqui? O dom espiritual
tomou uma conotação, uma definição, um uso totalmente equivocado, totalmente fora dos padrões. O dom espiritual é para beneficiar os outros. Não é para se beneficiar. Não é para você bater no peito, não é para você tirar vantagem ou contar vantagem. O dom espiritual é para manifestar o amor, a graça, a glória, o poder de Deus na vida da pessoa. O dom é para você usar em prol da pessoa. Quer ver uma coisa simples? Às vezes quando a gente compara com uma coisa do dia a dia, chega a ser tão simples, tão simplória, que a gente fala, nossa, como que a gente é ignorante ou como o povo é ignorante. Você já viu alguém fazer medicina para cuidar de si mesmo? Eu vou fazer medicina, eu vou cuidar de mim, né? Você é um cirurgião plástico, eu vou mexer aqui no queixo. Ninguém faz isso. Alguém faz medicina para cuidar dos outros. O dom é exatamente isso. Dons espirituais é para ser usado em prol dos outros. Para sermos dispenseiros. O que é dispenseiro? Para sermos aquelas pessoas que distribuem a graça de Deus. Se eu falo em mistérios, se eu falo em línguas, é para edificar o outro. Se Deus me usa para curar, é para curar os outros. Se eu revelo o futuro, é para abençoar os outros. Se eu prego, é para os outros. Então o dom não é de uso particular meu. É para que eu possa usar em prol da igreja. E não para levar as pessoas na minha casa. Aí eu converso muito com um amigo meu, estava conversando. Não sei se vocês vão concordar comigo. Imagine se alguém, deixa eu escolher alguém aqui, Monique mora num lugar assim, de vista privilegiada. Se a Monique orar por alguém, e essa pessoa ressuscitar, você acha que a Monique vai voltar a dormir normalmente? Vai almoçar normal? Vai jantar normal? Vai poder ir para a academia? Acabou a vida dela. Vai ter gente levando caixão lá na casa dela, não importa onde que ela mora. Vai lá na casa dela e levar caixão. E se ela não ressuscitar, ela vai morrer. Ela tem que falar, Jesus, ressuscite, só quem vai sou eu. Mas por quê? O povo não olha para o verdadeiro autor do milagre, que é Deus. Olha para quem? Para a pessoa. Aí a pessoa começa o quê? Engrandecer, envaidecer. Fala, não. Não quer dar uma oferta? Não dá na minha mão, não, põe ali. Mas qual a diferença? Não dá na minha mão, mas põe ali. É a mesma coisa. O que tem que acontecer? Os milagres são para um sinal, para apontar para Jesus. Só que tem que os milagres hoje estão apontando para o homem, a pessoa. É onde Deus permite que caia. Gente, tem igreja. Eu estou falando porque pessoas que frequentam lá, respeito, senhores de certa idade, eu respeito. Então alguém fala assim, prepara que o pastor vai passar e quando ele passar, toque nele, hein? Não perca essa oportunidade. O pastor vai passar no meio da igreja e toque nele. E o povo fica alvoroçado. Eu tenho que tocar nesse pastor. Jesus, o que é isso? Meu Deus do céu, o mundo acabou e não me avisaram. O mundo acabou e está nesse ponto. Se o pastor secar e jogar o lenço, dá tumulto, que todo mundo quer o lenço do pastor. Que está desse jeito, gente. E vem, não é dado não. Aquele suor custou algum dinheiro para alguém. Não. Não, mas eu estou falando dentro da igreja evangélica. Lá eles ainda têm o Papa como substituto de Jesus Cristo. Jesus foi e deixou o Papa. Não está escrito na Bíblia isso. Em lugar nenhum da Bíblia. O duro é no meio do povo evangélico ter pessoas que se comportem assim. É isso que eu falo. Muitas das vezes o evangelho julga tanto os católicos, mas a idolatria é a mesma. Não muda nada. Eu conheço uma senhora que às vezes eu a levo para o Rio. Eu a respeito, ela nunca perguntou nada, eu a respeito. Ela fala com a maior alegria, além do meu dízimo, eu dou R$190 de oferta e nunca fez falta para mim. Fala, porque Deus é misericordioso. Porque a Bíblia não ensina isso. Jamais. Se for espontâneo é uma coisa. Agora, alguém impor. Quantos anos você tem? É a quantidade de oferta. Não, impor, não. Então, queridos, o que aconteceu? O que a gente estava mostrando aqui? Que os dons são para apontar para Jesus, o Espírito Santo. Para a manifestação da glória de Deus. Versículo 12.
também na revelação da sua glória vos regozijes e alegreis. Aí Pedro está falando o seguinte, muito crente faz isso, né? Eu já fiz isso também. Né? Muito crente faz isso. Eu não sei o que está acontecendo na minha vida, está dando tudo errado. As portas estão fechando, estou sofrendo. Aí Pedro fala, por que você está se assustando? É normal isso. É prova. Isso é normal. Isso aí é para provar, para forjar o seu caráter. Isso é para aproximar você de Deus. Pedro fala, porque não se assustei com a ardente prova. Isso é normal. Dificuldade é normal. Problemas virão. Quem sabe o João 16, 33, Chicó, fala aí. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Estou vencido. Pô, eu queria ter uma esposa dele. Não, já tem, né? Ó, hoje você vai poder dormir lá no seu quartinho, ganhou o prêmio. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Aí ele fala o que? Tem gente que muda até esse versículo, ele fala, eu venci o mundo. Aí o cara fala, vós também. Jesus não fala isso. Jesus fala, tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Parou por aí. Aí nós, aí é uma atitude sua de não se render ao pecado. Então, o que Pedro está falando é o seguinte, por que é que você está fazendo essa cara de assombrado, de assombrada, de assustada, de não está entendendo quando fecha uma porta financeira, quando vê uma doença, quando vê um problema familiar, quando vê uma crise espiritual? Isso é normal, Pedro está falando que isso é normal. Não é você ficar olhando para o alto e falar, meu Deus, cadê o Senhor? Deus fala, eu estou aqui no mesmo lugar de sempre, filho. Isso aí você ainda não acostumou que você tem que ser provado como fosse o ouro levado ao fogo para chegar ao máximo que você tem? Então Pedro está falando o seguinte, cristão, olha para o seu irmão e fala com ele assim, pare de fazer tempestade em copo de água. Prova faz parte do cristão. Prova faz parte do cristão. Ninguém falou com a diaconisa Josi. Todo mundo vai falar, todo mundo vai falar. Todo mundo vai pegar, vamos lá, todo mundo olhando para a Josi agora. Pare de fazer tempestade em copo de água. Prova faz parte da vida do cristão. Quem crê fala glória a Deus. É isso. Tem muita gente com síndrome de Jó. Já ouviram falar da síndrome de Jó? Jó achava que ele era bom demais para passar por aqui que estava passando. Deus fala, tá bom, Jó. Você acha que isso é bom? Então vem cá, vamos conversar nós dois. Você acha que o que você está passando é injusto? Não, não é bem isso. Eu só acho que eu sou muito bom para passar por isso. Eu não erro, eu oro pelos meus filhos. Então tá, Jó, vem cá, vamos conversar nós dois. Tá bom. Eu vou te fazer algumas perguntas. Se você me responder, o Jó era maluco. Deus vai me chamar para conversar. Não, o senhor está certo. Tá bom, Jó, vou te fazer umas perguntas. Se você me responder, você tem razão. Ele falou, Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Não tem ideia, senhor. Tá bom, Jó, mas da onde vêm os ventos da terra? Não sei. Tá bom, Jó, mas a outra pergunta mais simples. Como surgem os ossos dentro da mãe? Aí João capítulo 42 fala assim, eu pensei que tudo pode, mesmo se os planos vão ser frustrados, desculpa, foi mal, eu não sei o que eu estou falando. Mas é isso, tem muito crente com síndrome de Jó. Acha que é muito bom, coitadinho de mim, Deus não podia fazer isso comigo, porque o diabo, que isso? Para! Prova faz parte do cristianismo, porque se não fosse assim, a gente não ia entrar no céu, porque a gente é soberbo, é arrogante, e acha que pode todas as coisas. Aí pega aquele versículo, tem muito crente querendo fazer isso. Uma capa vermelha, a gente não imagina não, super-homem. Capa vermelha, roupinha azul, cueca pro lado de fora, e Filipenses 3,14. Tudo posso naquele que me fortalece. É 4,13, tá? Tudo posso naquele que me fortalece. O cristão está achando que é Superman. Para com isso. Prova é para forjar o seu caráter e manter o seu eu debaixo da cruz de Cristo. Amém? Amém. Por isso que você sofre, por isso que eu sofro. Se não fosse assim, a gente não ia entrar no céu. E eu gosto que sofra mesmo, pelo menos aprendo, né? Tá An- me ensinando aqui, né? Antes, quando Deus usava um vaso, falava. falava. Quando Deus usava um vaso, falava assim, esse que manda um vento, queridos, eu gelava. Eu perdi até o tino de orar. Eu gelava, ai meu Deus do céu, vento não, Jesus, vento não. Agora, vou mandar um vento, Jesus escolhe o lado.
eu viro para ele, pode mandar. Porque eu sei que aquele vento é para corrigir um erro que eu, com a minha cabeça dura, não me corrigi. Deus falou uma, falou duas, falou três, falou, então você não está aprendendo ouvindo, foi te aprender fazendo. É isso, queridos. E na hora que você alcança essa maturidade, você vai lá igual o Paulo, porque a tua graça me basta. Tá bom. Sua graça está sobre mim, tá bom. Hã? Quanto mais rápido você aprender, mais rápido. Mas acaba o curso intensivo, acaba rápido. Acaba rapidinho. Aí às vezes você está tentando achar um culpado. Aí Deus colocou um monte de seta para você. Só que quem é o culpado? Deus está. As setinhas tu tá apontando. Estava conversando com um rapaz, cada dia que passa, até você deve fazer isso, esse domingo eu intensifiquei. Rapaz, uma pessoa que conhece muito de teologia. Eu e ele sentava para conversar 1, 2, 3 horas de teologia. Encontrei com ele fora da igreja, a mulher largou dele. Falei, Jesus, como que ele precisa da sua graça? Aí acabou com ele e foi lá na igreja, assistiu o sermão. Sabe aquele sermão que é encomendado? Que Deus prepara aquele sermão, fala, vou falar com ele. E eu estou pregando normal e nada, e ele entrar na igreja, mas estou pregando normal. Quando chegou a parte do porrete, da pancada, entra ele. Eu falei, Jesus, você sabe falar. Acabou o culto, a gente foi conversar. Não que minha mãe fala isso, aquilo. Você já perguntou para Deus o que Deus quer? Não, pastor, não estou com coragem. Você está passando na prova que você quer. Você não quer ouvir o mestre. Sabe a resposta de Deus? Você sabe que Deus só falar, que Deus não manda recado, Deus não fala de tabela. Mas, não, ainda não sentei para falar com Deus. Então você está gostando da prova. Você não quer falar com quem pode acabar a prova. Então, queridos, o que a gente tem que entender? A prova é para quê? Para nos manter de pé. Porque é na prova que você recorre à oração, à leitura bíblica. É na prova que você entende, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Mas não vai me faltar prova, não vai me faltar teste, não vai me faltar nada. Mas ainda estarei sobre as águas tranquilas. Amém? É isso que Deus quer nos entender, que a gente entenda. Tem um turbilhão, tem um tufão, está todo mundo no olho do furacão, mas eu estou em águas tranquilas. Porque o Senhor, meu pastor, ele me guia dessa forma. Amém. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, Isso. Sofre. bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 15 que faz parte. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Aí Pedro fala, olha, se você está sofrendo, pelo que você está sofrendo, é por causa de Cristo, pelo seu cristianismo, pela sua conduta, glória a Deus. É assim mesmo, por ele você tem que sofrer, mas não sofra por ter cometido pecado. Aí, querido, aquela história que eu sempre conto, que eu explico 1, 2, 3, 500 vezes, não me canso. Tem gente sofrendo consequências dos atos e falando que é Deus. Não é Deus. Aí eu achei interessante aqui, vou pular alguns, que Pedro fala assim, se você está sofrendo por ter se metido em assunto que não é da sua conta, ele vai sofrer mesmo. Pedro fala, não se meta onde não é chamado. Porque se você se meter, você vai sofrer. E o que tem cristão sofrendo por isso, não tem? Mas como assim, pastor Filho? Não, você é avalista. Vai entrar no vento. Você vai entrar no vento. Se você é avalista, vai entrar no vento. Não. A filha brigou com o marido, vem aqui para casa. Vai entrar no vento. Deixará o homem, pai e mãe e se vira com a sua mulher. Não mandei escolher errado, o problema é seu. Você escolheu, se vira. Não tem esse negócio de pai e mãe, vem para cá. Não. Escolheu, caça os pulos. Então Pedro fala, se você sofrer por amor de Cristo, está joia. Mas sofrer porque foi homicida, porque você foi ladrão, porque você se meteu onde não é para ser metido, aí não. Aí o negócio está feito. Aí o negócio está feio. Aí o negócio não é bom. Versículo 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Querido, eu estava por um dia desses, um ano passado, não lembro. Veio um ventinho, aquele ventinho que Deus manda sem te avisar, né? Aquela brisa que ele manda sem te avisar. Eu fui resolver a situação. À noite, eu orei. Falei, Jesus, eu preciso de uma solução. E graças a Deus eu nunca perdi a noite de sono,
né, de um tempo para cá, preocupado com uma coisa. Eu falo com Deus, Ele orienta e a gente vai resolver. Eu falei com Deus, Senhor, amanhã eu tenho que ter uma solução. Aí Deus me deu o nome de uma pessoa, vai em tal lugar. Eu assim, Senhor, fulano, a gente tem essa mania besta, né? Deus falou, mas porque eu conheço a pessoa, mas eu só tenho certeza que é fulano, Jesus. Tá bom, eu acordei no outro dia, Senhor, Deus fala, fulano de tal. Fui lá, pela graça de Deus que resolveu. Aí eu vim chorando pela satisfação. Foi um momento assim, humanamente falando, de humilhação. Que eu tinha que fazer uma atitude que não é bom para nenhum pai de família, honesto. Mas aí na hora Deus falou o seguinte, você quer que eu mude? Tem gente sofrendo agora, com tiro, sendo queimado, a casa destruída, vão mudar, senão você tá bom? Maravilha, pô, pode me deixar desse jeito aqui. Por que eu estou falando isso, queridos? O que eu quero dizer com isso? Que a ideia, se você está sofrendo por causa do Evangelho, glória a Deus. Está abastecendo por causa do Evangelho, pela sua conduta, pela sua fé, pela sua fidelidade. Amém. Bom, acabou o meu gás, mas acabou o meu gás porque eu fui lá, era o gás ou o dízimo. Aí eu dizimei, acabou o gás. Não se preocupe. Se ele não mandar gás, vai mandar lenha para você. Mas você vai fazer sua comida. Aí não vale, por que não vale? Ele vai suprir sua necessidade. Ou então ele vai mandar um micro-ondas para você. A sua comida vai ficar cozida. Aí você está sofrendo pela sua fidelidade. Amém. Eu estou sofrendo porque eu fui fiel a Deus. Tá bom. Os alunos estão sofrendo bullying no colégio porque são fiéis, são cristãos mesmo. Amém. Continue sofrendo. Por isso vale a pena. Agora, você sofrer por outro motivo? Não. De forma alguma. Não devemos nos envergonhar. Então, na hora que eu saí do lugar, deu aquele... não sei se foi o meu eu, se foi o diabo. Ai, que Deus é esse que deixa você passar por isso? Glória a Deus. Então, hoje estão perdendo família, estão perdendo outras coisas, não andam. Deus, é só isso. Então, eu não me envergonhei que eu estava sofrendo por causa do Evangelho. E tá bom demais, Jesus. Tá bom. Versículo... Já estamos terminando. Para a gente terminar, 17 a 19. Cada um lendo um. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começar por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas é salvo, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Então Pedro falou, olha, o julgamento vai começar, se começar pelos cristãos, tranquilo. Agora, quem vai ser aquelas pessoas que desobedecem a Deus? Se Deus é rigoroso com a gente que anda ali certo, Pedro está falando, você que anda certo é submetido a dificuldades, a provas, certo? E aqueles que não andam na obediência? O que vai acontecer no dia do juízo? Que negociação vai ter? Nenhuma. Então Pedro está falando para os cristãos o seguinte, é melhor você ser agora cobrado, provado, corrigido, disciplinado, doutrinado e ir para o céu, do que você levar aquela vida boa, mansa, sem prova e ir para o inferno. É isso que a gente não analisa às vezes, quando a gente olha para a gente e olha para o ímpio. É o que diz no Salmo 37. Não indigneis por causa da prosperidade do outro. Deixa o outro. O outro é ímpio, está prosperando, deixa o outro. Mas nós somos levados à dificuldade, ao sofrimento, para sermos aprovados. Só para a gente fechar isso aqui, vamos fechar com outro texto. Abra sua Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, para a gente fechar falando sobre as provações. Aí, enquanto vocês procuram, aqui é naquela situação, queridos. Tem gente que Deus salva e leva. Porque, sabe, se deixar, não vai prestar. Aí Deus, quando converte, já acelera e termina o processo da santificação, purifica e te leva. Ponto. E tem aqui, nós que ficamos, nós estamos sendo purificados. Aí diz em Efésios, aquele que começou a boa obra, há de terminar até o dia do juízo. Então, cada coisa que Deus faz em nós e por nós, Ele está o quê? Nos aperfeiçoando. Quando a gente é bom, ele Leva, exatamente.
É Hebreus 11, 38. Até falei, a pastora não gosta muito. Você pode colocar isso lá na minha lápide do cemitério lá. Homens dos quais o mundo não eram dignos. Não é que o homem era bom, é que ele chegou a um patamar que Deus levou. Enoque andou com Deus e Deus Tomou para si. Por quê? Enoque alcançou um índice, um nível de perfeição que Deus falou, vem embora. Se você ficar aí, não tem como você evoluir mais, vem embora. Vem para cá comigo. Então, quer dizer, nós vamos ser provados, testados, até chegar ao varão perfeito. E quando a gente começar a colocar no nosso coração, a gente não vai levar nada daqui, a gente vive bem. Exatamente. Porque eu não vejo ninguém se enterrar com o carro, casa. Não, e às vezes, eu vou até bom você falar isso, ministro. Se enterrar com um jogo, o cara vai lá, abre e leva. Tem coveiro, eu não provo. Se pedir para provar, eu não provo. Mas tem coveiro que desenterra a gente para tirar o dente de ouro. Eu não provo, mas que dizem. Até os caixão, Tem eu caixão. jogo um pouco lá e leva o caixão para vender. Para mim, para jogar no saco preto de lixo lá. Eu hein? só vou tacar fogo. Minha alma já foi. Mas, queridos, por que muito cristão não tem e muito ímpio tem? Queridos, tem ímpio, se você perguntar, a placa do carro dele ele não sabe, tem 2, tem 3, ele não sabe, porque aquilo não interessa para ele. O carro para ele é um instrumento de trabalho, ele tem avião, tem helicóptero, ele não faz questão daquilo. O crente comprou um carrinho em 2001, acabou. Não dá nem carona para não sujar o carro. Não, esse carro não é da obra não, esse carro é meu. Se Deus quiser um carro para a obra, que dê para a obra. O crente, quando ganha com uma coisa, ele se apega que só Jesus. O ímpio tem 1, tem 2, tem 3, tem 4 e bate. Uma vez um amigo meu veio aqui, o carro dele furou o pneu, não conseguiu trocar. Aí deixou o carro aberto, deixou o carro aberto. Ih, pastor, deixa isso para lá. Eu estava mais preocupado com o carro dele que ele. A mãe tem condição, mas tem muito crente que tem condição que é como? É assim. Ele fala, paz do Senhor, irmão. Amém. Até para pegar a bênção pastoral é difícil. Ele está com medo de abrir a mão, é bênção, levar alguma coisa. Então, é isso que a gente tem que ter. Quando a gente aprender a ser desprendido das coisas que Deus nos dá, estar preso a Ele, as bênçãos vão fluir grandemente. 2 Timóteo 2,15 para a gente fechar. Ninguém achou ainda? Quem achou pode ler. Procura apresentar-te a Deus aprovando, com um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar a Deus como obreiro aprovado. Só é aprovado quem é colocado numa prova. Aí eu estava conversando até com a pastora hoje, eu acho que foi hoje. Queridos, se Deus te usar, você não deve se alegrar por isso. É bom ser usado por Deus, ótimo, é bom ser usado. Mas ser usado não quer dizer que é aprovado. Deus pode te usar para uma necessidade do povo. Eu conheci um caso de um pastor que tinha uma amante, que ia para o motel e tudo, entrou uma mulher com uma ferida aberta na perna, levaram para ele orou, a ferida fechou na hora. E aí? E aí o quê? Deus tinha que curar aquela mulher, tinha que usar alguém. Deus usou uma mula, por que não vai usar um pastor em pecado? Normal. Mas isso não é pré-requisito a pessoa ir para o céu. Aí chegou em dado momento que Jesus falou, apartai-vos de mim. Mas em teu nome, expulsamos demônios, falamos em outras línguas, curando, apartai-vos de mim, porque praticais a iniquidade. Então Pedro está nos ensinando o quê? Que a santidade é acima de tudo. Que os dons é um benefício da igreja, não é mérito meu. Nenhum é mérito da igreja. E que eu tenho que amar, tenho que ser hospedeiro, tenho que abrir o meu lar para abençoar as pessoas, e eu tenho que ser santo. Eu não posso continuar me comportando como eu me comportava lá fora. Tenho que me comportar diferente. Amém, igreja? Amém. Que Deus nos abençoe grande e poderosamente. As pessoas que nos